Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, deste segundo domingo do tempo comum, como que monta um quadro diante de nós, se fosse uma espécie de mosaico, onde as peças, as leituras, vão se encaixando e formando a imagem da missão do Cristo e da missão do cristão. Nós podemos recolher de cada uma das leituras um aspecto importante da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós juntarmos todas elas, entenderemos perfeitamente para que é que ele veio e como ele veio a este mundo. Nós olhamos, por exemplo, para o Salmo e vemos na aclamação, no versículo de aclamação do Salmo, aquela expressão que é óbvio, antes de Cristo, mas serve apropriadamente, e tão apropriadamente, que na carta aos Hebreus é usada novamente. Eis que venho, Senhor, fazer com prazer a vossa vontade. É como a porta de entrada. Nosso Senhor Jesus Cristo, na eternidade, ou seja, antes de assumir a carne e de ser nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno, o Filho unigênito do Pai, assume a missão que o Pai lhe quer confiar. Eis que venho com prazer e faço a vossa vontade. Justamente porque nós pecamos, justamente porque aconteceu o pecado de nossos primeiros pais, era preciso que alguém viesse, que alguém reparasse, que alguém consertasse aquilo que foi quebrado, restituísse aquilo que foi perdido. E esta missão foi incumbida ao Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A salvação começa com a obediência amorosa do Filho. É com o sim de Jesus, com o sim do Verbo, que nós podemos dizer que a obra da redenção tem o seu início. Isso é cantado de forma belíssima na antífona de aclamação do Salmo. O pecado de Adão foi a recusa de Deus, foi desobediência. Agora a redenção começa com a obediência do Filho, Jesus, que diz sim à vontade do Pai. Antes de salvar o mundo com a cruz, Jesus salva com a obediência, fazendo a vontade do seu Pai eterno. Nós veremos isso depois durante toda a vida de Cristo. O esforço de nos ensinar a fazer a vontade do Pai. Ele, no seu último momento de agonia, lutando para aceitar o cálice que o Pai queria lhe entregar. A salvação começa pela obediência. E somente depois de aceitar a obediência, somos levados à cruz, onde se dá a consumação da salvação. Se vamos ao Evangelho, vemos no final do Evangelho, no último versículo, a última frase, a afirmação de João Batista: eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. O Pai não enviou um simples profeta, um homem justo, um mestre, alguém que pudesse ensinar, não. Ele enviou o seu unigênito, o seu Filho amado, o seu Filho querido. É o próprio Deus que assume a nossa carne, assume a nossa história, entra na nossa história. E como é bonito pensar que, de todos os modos que Deus poderia dispor para salvar o gênero humano, Ele escolheu justamente esse: enviar o seu Filho, ou seja, a sua própria natureza, o seu unigênito, o seu querido, para assumir a carne do pecador, entrar na nossa história. Nós podemos dizer, e somos os únicos que podemos dizer, que Deus fez parte da nossa história. Isso é tão verdadeiro que nós dividimos a história da humanidade em antes e depois da encarnação do Verbo. É uma prova de amor grandiosa a que Deus fez para conosco. João Batista está dizendo aqui, em outras palavras, àqueles que estavam ouvindo a sua pregação, que aquele momento era o momento único da história da humanidade. Deus
colocou o seu Filho, assumiu a nossa natureza aqui, neste mundo, tal e qual a cada um de nós. Se vamos ao começo do Evangelho, nós vamos entender que não somente Deus veio a este mundo, mas o modo com o qual Ele veio a este mundo. João começa o Evangelho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado. Lembram-se do começo: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, ou seja, satisfazer, reparar. Adão pecou e Cristo veio restaurar, mas sendo Deus, poderia restaurar da forma como bem entendesse. Ele poderia assinar um documento, um decreto, pronto, acabou o pecado, ponto, assinado Jesus Cristo. Era suficiente. Que viesse ao mundo e somente com uma palavra subisse no pináculo do templo e dissesse: agora todos estão perdoados de seus pecados. Era suficiente. Ele é Deus. Qualquer modo de ação de Deus é divino. Qualquer coisa que Ele faça é divina. Quando Jesus estava na carpintaria de Nazaré, trabalhava divinamente. E qualquer uma de suas ações tem valor suficiente para tirar o pecado do mundo. Mas João Batista está nos dizendo: Ele veio como Cordeiro. Lembram-se do Cordeiro da Páscoa? O Cordeiro da Páscoa era imolado, morria, justamente para pagar o pecado dos filhos de Israel. Assim Jesus, Ele assumiu o nosso pecado. São Paulo vai dizer em suas cartas: se fez pecado por nós, assumiu o nosso pecado e morreu por nossa culpa. O Cordeiro de Deus significa isso. O Verbo eterno do Pai entrou neste mundo para dar a vida e expiar pelos nossos pecados. Coisa grandiosa, coisa maravilhosa, porque o lugar de Cristo na cruz não era apropriado para Ele, era para nós. Ele não tem pecado, mas nós temos. Agora, como se não fosse suficiente, se formos à primeira leitura, veremos o porquê que Deus veio a este mundo como Cordeiro. O profeta Isaías está dizendo: é o meu servo, aquele que será a minha glória, e vai trazer para perto de mim os habitantes da casa de Israel. Mas continua a profecia: isso não é suficiente. Não é que Deus não se contenta com os habitantes da casa de Israel, é aquilo que Ele quer. Jesus veio em primeiro lugar para estes, para os filhos de Israel que andavam dispersos, perdidos nas trevas, como nós ouvimos exaustivamente ao longo do Antigo Testamento. Mas especificamente neste trecho da profecia de Isaías, ele diz: não é suficiente. Será também luz das nações, ou seja, a obra de Cristo começa por Israel, mas se abre ao mundo inteiro. A salvação dada por Cristo não é um privilégio somente daquele povo, mas para toda a humanidade. Em outras palavras, o profeta Isaías está profetizando a respeito da igreja. Por isso, a igreja é católica, ou seja, universal. Jesus veio para fundar a igreja, tirar o pecado do mundo e fundar a igreja, para que todos nós fizéssemos parte do seu corpo. A salvação não pertence somente a um povo, a uma cultura, a uma língua, mas é de todos nós. Ele veio para salvar todos os seres humanos, absolutamente todos, fazer com que todos se tornassem filhos de Deus. Não somos mais um povo, somente um povo que Deus escolheu. Somos filhos agora. Participamos da sua natureza. Foi aquilo que nós meditamos no domingo passado. E assim nós entendemos
a segunda leitura, quando São Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Nós, quando somos incorporados à igreja, nos tornamos assim como Paulo, apóstolos de Jesus Cristo. A missão de Cristo não termina, ela continua no seu corpo, que é a igreja. Nós continuamos a fazer aquilo que Jesus fez, ou seja, anunciar a boa nova do Evangelho, que a salvação veio para todos os homens. Todos podem ser salvos porque Jesus se ofereceu por eles, por todos. E não só, mas para sermos presença de Cristo em todos os ambientes da terra, em todos os lugares. Na segunda leitura nós ouvimos: aqueles que são chamados a serem santos. Somos todos nós. Somos chamados a ser imagem do Cristo, ou seja, imagem de santidade. São José Maria diz em um de seus livros, conta um segredo em voz alta: estas crises mundiais são crises de santos. As crises que o mundo atravessa são porque nós não estamos cumprindo a nossa vocação. E continua ele: Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Em cada lugar do mundo, Deus quer homens seus, como João Batista, que apontem o Cordeiro, que apontem o Messias, que mostrem ao mundo a mensagem de salvação que Deus revelou a nós através do Cristo. Por isso, nesta liturgia de hoje, início do tempo comum, nós contemplamos perfeitamente a missão do Cristo e a missão de cada cristão: obedecer, oferecer-se, salvar e iluminar. Essa missão de Jesus pertence a cada um de nós. Por isso, agora nós iremos comungar, onde nós receberemos as forças que Deus quer nos dar para fazer isso, para sermos testemunhas de Cristo, dizer às pessoas como Deus é bondoso, enviou o seu Filho a este mundo, enviou seu Filho a este mundo, como prova de amor, fez com que Ele morresse na cruz para pagar os nossos pecados e nos salvar, e quer que nós sejamos a imagem dEle aqui nesta terra. Que esta Eucaristia conceda a cada um de nós as graças que precisamos para sermos os apóstolos que Deus espera que sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.